Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores dos Dados. No vídeo de hoje vou falar sobre o gerenciamento de memória do SQL Server. Muito se fala sobre o Max Server Memory, que ele limita o quanto o SQL vai consumir da memória física do servidor. Já o Min Server Memory, muitas vezes ele é mal interpretado. Diferente do que muitos pensam, ele não define o quanto o SQL vai utilizar, mas sim ajuda a evitar que o SQL libere memória em excesso quando ocorre pressão de memória externa do SQL, o que pode impactar o desempenho das aplicações. Inclusive, aqui num breve trecho da documentação, a gente pode visualizar que o SQL Server ele não libera a memória, não libera o que foi configurado ali no Min Server Memory, né? E também uma das recomendações da Microsoft é que esses valores, o Max Server Memory e o Min Server Memory, eles não fiquem com valores iguais ou próximos, justamente por conta de possível pressão de memória externa do SQL Server. Porque se algum aplicativo externo ele necessitar de mais memória e requisitar para o SQL e essas configurações estiverem iguais, o SQL não vai liberar. Por quê? Porque o Min Server Memory está com a mesma configuração ou próxima do Max Server Memory. Mas vamos lá para o laboratório. Aqui no meu laboratório eu tenho duas instâncias, que é para a gente simular ali o comportamento do gerenciamento de memória entre essas duas instâncias. E a gente olhar na prática o que vai acontecer. Então vamos lá. Então eu tenho a minha instância default aqui, eu tenho configurado nela, eu tenho para o meu Min Server Memory da minha instância default, ele está com apenas 1 GB e para utilizar a memória dinâmica ou o default, né, que é o que tiver de memória no servidor. Beleza, e um ponto importante. No meu laboratório aqui, para esse vídeo, eu estou utilizando a memória convencional, não o Lock Pages in Memory. Por quê? Porque a dinâmica utilizada pelo Lock Pages in Memory é diferente da convencional. Então, para esse laboratório, ele iria mudar o comportamento aqui. Mas aí eu posso montar um outro vídeo falando sobre o Lock Pages in Memory. E beleza. E né, como a minha instância foi já tem algum tempo que ela está online, né? E eu tenho, nesse momento, eu tenho apenas 700 megas sendo utilizado 700 megas de memória sendo utilizado pelo SQL Server. E ok, vamos lá para minha outra instância. Opa, pera lá. Peraí que eu executei na instância errada. Então vamos lá. Ok. E aí aqui na minha segunda instância eu tenho o meu Min Server Memory com 1 GB de memória configurado e o meu Max Server Memory com 2 GB de memória configurado. Então, quando eu atingir 2 GB de memória aqui, o SQL ele não irá consumir mais que isso.
raras as exceções. Em alguns cenários o SQL pode consumir mais, né? No caso de backup ou linked server, e tem mais alguns outros itens que o SQL Server ele pode consumir mais memória do que foi configurado aqui. Já o min server memory, o SQL ele não irá liberar memória caso o SQL consuma esse 1 GB de memória. Caso ele consuma aqui, ele pode não liberar mais memória que 1 GB da minha instância. E aí, né, eu tenho aqui mesma coisa, já tem algumas horas que a minha instância ela tá online, então tá com um page life lá em cima. E eu tenho apenas em uso 400 megas das minhas configurações aqui, é o que está em uso agora do servidor. Então vamos lá, vamos para o primeiro cenário aqui, para o primeiro comportamento. Opa, para lá. Beleza, vamos lá. Então, beleza. Então, aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui. Como vocês podem visualizar, eu tenho uma máquina com 10 GB de memória e uma das minhas instâncias ele tá para consumir o que tiver de memória e a outra instância para consumir até 2 GB de memória. Então vamos lá. Na primeira, beleza. Então vamos lá. Eu vou rodar uma query na minha instância que tem até 2 GB de memória para consumir. Vamos lá, a gente deve visualizar esse comportamento acontecendo agora, começar a acontecer, como a gente já está vendo. A outra instância a gente vê aqui que ela está com pouca utilização de memória, né? E aí a gente vê aqui vê ele consumindo os meus 2 GB de memória, né? Então, vamos lá, aguardar uns minutinhos. Beleza, quase lá. Beleza, atingimos lá os 2 GB de memória. Atingimos já os 2 GB de memória e ele não deve subir muito mais que isso. Agora, eu vou colocar para rodar a mesma query na minha outra instância. Lembrando que ambas as instâncias elas possuem o mesmo banco, né? O mesmo banco com as mesmas tabelas, só que com uma pequena diferença. Nessa outra instância, na minha instância default, uma das minhas tabelas ela possui um volume maior de dados, justamente para a gente poder ver esse comportamento da memória aqui ela subindo e a gente conseguir causar uma pressão de memória no meu servidor para a gente ter um gargalo aqui. Então vamos lá, vou colocar aqui para rodar meu teste e aí a gente já começa a visualizar aqui a memória do meu servidor subindo. Eu vou pausar aqui o vídeo, né, porque no caso desse teste ele vai levar alguns minutos, em torno de uns 5 minutinhos. Assim que ele concluir, que ele, né, atingir aqui o topo, né, de memória, eu volto o vídeo. Beleza, pessoal, já atingiu aqui, já concluiu a execução, né? Eu até parei ela aqui. Ela tá rodando, mas não tá rodando, tá?
Então ele já atingiu, já foi para mais de 9 GB aqui, bateu, chegou a pouco mais de 9 GB, né? E aí, quando a gente olha para a instância primária, que foi onde eu rodei a primeira query, ela tinha batido 2 GB. E lembre que o meu min server memory ele está configurado em ambas as instâncias como 1 GB. Então assim, quando essa instância ela precisou de mais memória, ela teve que solicitar para outra instância mais memória para continuar executando. E a primeira instância ela cedeu memória para a segunda. E ela continuou executando. Claro que não foi memória suficiente, né? Até a gente ver aqui que o meu PLE despencou, né? Gerando a pressão de memória. Até ia mostrar aqui. Já era. Beleza, então pessoal. Então, quando a gente olha aqui a instância primária, a gente percebe que o SQL está utilizando pouco mais de 4 GB de memória, e a segunda instância a gente vê que está utilizando pouco menos de 2 GB ali de memória. Então, o que aconteceu aqui? Uma instância exerceu pressão de memória em cima da outra. Uma instância ela precisou de mais memória, requisitou para outra, e a outra cedeu memória para a segunda instância poder executar a consulta. Porém, e se o sistema operacional estiver sofrendo alguma pressão de memória, seja por uma ferramenta de backup, por um scan de um antivírus ou qualquer outra aplicação? Então vamos lá, vamos ver o que acontece, o que pode acontecer, né? Então eu vou soltar aqui um teste simulando uma pressão de memória no meu sistema operacional. Percebam que uma das minhas instâncias, no caso a primeira, ela liberou mais memória do que 1 GB que estava configurado por min server memory. E a outra instância ela não liberou muito mais memória, né? Ela liberou menos memória do que a primeira instância. Então, assim, o porquê isso acontece? Porque o sistema operacional ele tem prioridade na memória, por memória. Então, se o sistema operacional está sofrendo pressão de memória, ele precisa de mais memória, ele vai requisitar para o SQL Server, e o SQL Server ele vai liberar o quanto ele puder de memória para o sistema operacional. Em alguns casos, o SQL Server ele vai liberar mais memória do que foi configurado no min server memory, né? Porque alguns componentes de memória ali estão livres para liberar. Porém, em outros, como aqui a minha consulta era muito grande, possivelmente ainda tem componentes sendo utilizados aqui, por isso ele não libera. Então, pessoal, qual que é o recado, né? Para cenários que nós temos mais que uma instância no mesmo servidor, é uma boa prática a gente configurar tanto o min server memory quanto o max server memory para ambas as instâncias, e claro, né, respeitando a quantidade suficiente para ambas trabalharem sem gerar problemas para as aplicações. Em cenários
que não temos mais que uma instância no servidor, o min server memory ele não necessariamente é obrigatório a configurar ali na instância. Porém, eu considero uma boa prática configurar. Por quê? Porque se tivermos alguma pressão externa de memória, né, alguma pressão no sistema operacional de memória, a gente pode configurar uma quantidade mínima ali para o SQL poder trabalhar e não gerar impactos nas aplicações que consomem dados, informações dessas instâncias. Pessoal, então para esse vídeo era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Nos vemos no próximo. Valeu e até a próxima.